Mas tem chamado importante de Brasília, como a gente informou no finalzinho da nossa primeira hora juntos, a deputada federal Carla Zambelli foi presa na Itália, ela que saiu do Brasil pouco depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal, naquele processo em que, com a ajuda de um hacker, teria invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça para criar uma ordem de prisão contra Alexandre de Moraes, assinada pelo próprio. Um documento fake, falso, foi falsificado, mas dentro do sistema do Conselho Nacional de Justiça, que foi invadido. Depois da condenação, ela conseguiu deixar o Brasil e há pouco, confirmado por Brasília, a prisão dela na Itália. Quem está chegando ao vivo com a gente com as informações é o Rafael Procópio. Por favor, Rafael, boa tarde para você. É isso, Adriana Frumento, boa tarde a vocês, a todos que estão nos acompanhando. Essa informação, inclusive, veio primeiramente pelo deputado lá da Itália, que é da oposição, do campo da esquerda, Angelo Bonelli. Ele foi um dos primeiros, quando se descobriu que Carla Zambelli foi até a Itália, ele foi um dos primeiros a pedir que o governo de Meloni tentasse fazer todos os trâmites para extraditar, para que ela cumprisse a pena aqui no Brasil. E através de uma postagem dele nas redes sociais, ele dizendo que a polícia estava no apartamento de Carla Zambelli, na capital Roma, e fez esse trâmite todo e prendeu a ainda deputada pelo PL aí do estado de São Paulo. E graças às fontes aqui em Brasília, da nossa reportagem com pessoas ligadas à Polícia Federal, se confirmou a prisão da parlamentar pelo PL do estado de São Paulo. O que temos até então é que, pelo menos por parte do Judiciário do Supremo Tribunal Federal, ainda não existe qualquer tipo de comunicação oficial dessas autoridades italianas com o governo brasileiro. Lembrando que o governo brasileiro já tinha feito esse trâmite para que as autoridades italianas pudessem seguir com esse processo de prisão. Lembrando que ela foi condenada a 10 anos de prisão por conta de todo esse caso que a Adriana trouxe, envolvendo o hacker Walter Delgatti Neto. A gente segue aqui de olho, inclusive, com as manifestações, não só políticas, como das instâncias do Poder Judiciário, principalmente, que expediu esse mandado de prisão contra a deputada de São Paulo. É isso, Procópio. As pessoas, quando a gente traz o noticiário, novidades sobre o caso e o julgamento da deputada Carla Zambelli, elas se lembram muito da cena em que a deputada sacou um revólver às vésperas da eleição e correu atrás de um homem aqui em São Paulo, isso no meio da rua. Ela também é processada por esse caso, mas o motivo da prisão, da saída dela do Brasil e agora da prisão, é justamente o caso do hacker. Mas ela também responde um outro processo por esse episódio que, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro politicamente acredita parte do fracasso dele nas urnas ao gesto dela de perseguir com arma em punho uma pessoa em São Paulo. É outro processo que a deputada tem que responder. Perfeitamente, Adriano. Inclusive, a gente lembra que nessa postagem que eu citei, desse deputado lá italiano, Angelo Bonelli, os vídeos que são colocados, inclusive, não são de nada envolvendo uma colagem, envolvendo o caso com o Walter Delgatti Neto, mas sim justamente esse caso de 2022, em que a deputada sai com a arma em punho aí no estado de São Paulo contra este homem. Lembrando, como você bem ressaltou, o caso é envolvendo o hacker Walter Delgatti Neto por conta da inserção de dados falsos no Conselho Nacional de Justiça, naquele caso que chamou bastante atenção de um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, expedido pelo próprio Alexandre de Moraes. Segundo Delgatti Neto, a deputada Carla Zambelli foi quem arquitetou todo esse caso e, segundo a Justiça, foi culpada por conta disso, é condenada a mais 10 anos de prisão, ele a 8 anos, por ele ter executado essa invasão no sistema público, inserido dados falsos, e ela por ter arquitetado todo esse plano. A gente segue de olho por aqui. É isso. A defesa da deputada federal Carla Zambelli nega que ela tenha arquitetado esse plano de produzir esse mandado de prisão assinado por Alexandre de Moraes contra o próprio Alexandre de Moraes, esse documento falsificado, mas dentro do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A defesa de Zambelli nega que ela tenha sido a arquiteta desse plano, mas a proximidade dela com o Walter Delgatti, com esse hacker, ela própria já tinha publicamente assumido essa proximidade, chegou a levá-lo para reuniões no governo de Bolsonaro. Então, a proximidade não há como negar, mas ela nega que tenha sido a arquiteta desse plano que gerou a condenação de 10 anos no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, viu, Rafael Procópio, pelas informações sobre esse caso ainda. Eu gosto sempre de lembrar que a ministra Carmen Lúcia, num voto super lúcido, quando ela votou aí pela condenação justamente da Carla Zambelli, ela diz que, feito esse episódio em que se falsificou um mandado de prisão para Alexandre de Moraes, inseriu no sistema, como se ele mesmo estivesse decretando a prisão
dele. Com termos muito jocosos, né? A ministra fala que ela tinha uma preocupação e que a preocupação dela a partir daquele ponto desse episódio era com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. A ministra Carmen Lúcia nos presenteou ainda com esse voto. E lembrando que há esse outro processo que a Adriana falou, né, sobre essa ação penal, de que a Carla Zambelli, armada, correu atrás de um homem aqui em São Paulo. Sobre esse processo, o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes já deu ali o seu parecer pela condenação também de Carla Zambelli, nesse caso penal, mas houve um pedido de vista de Cássio Nunes Marques. Esse pedido de vista já venceu e o processo está agora com o Gilmar Mendes novamente, que pode pedir para esse processo voltar aí a julgamento. Então podemos ter até outros desdobramentos e tão logo tenhamos outras notícias também sobre esse processo de extradição, quando Carla Zambelli será ou se será de fato extraditada, visto que tem mesmo uma cidadania italiana. A gente vai contando aqui na programação da Band News FM.